Bem-vindos, bem-vindas. Eu vou conversar com a atriz, diretora de teatro, professora de teatro, psicodramatista didata e pedagoga, Natália Giro, com a participação especial da pedagoga e gerontóloga Cláudia Alves. Tenho o prazer de chamar Natália Giro. A atriz psicodramatista Natália Giro. Uau, tô chegando. Bem-vinda! Obrigada. Só vou colocar aqui o fone Fone. para estabilizar. Desculpa. Bem-vinda, Natália Giro. Obrigada. E minha querida atriz, diretora de teatro, professora, pedagoga, psicodramatista. Uau. A nossa intenção é falarmos sobre o teatro de reprise. Mas antes, é importante que passemos para o psicodrama. Muitas pessoas, Nath, me perguntam o que é psicodrama? Ou então, quem é Jacó Levi Moreno? Então, nós que fizemos, né, que tivemos a alegria de, há muitos anos, nos encontrarmos, né, na nossa pós-graduação, na PUC, fazendo psicodrama, pergunto-lhe, Natália Giro, o que é o psicodrama? Bom, Ricardo Guzmão. Ai, antes de falar do psicodrama, né, de praxe, aquela coisa maravilhosa que é estar aqui, né, com você. Obrigada pelo convite. É muito bom rememorar, né, os nossos velhos encontros lá atrás com esse novo agora, esse palco virtual. Bom, vamos lá. O que é o psicodrama? O psicodrama, ele é uma abordagem teórico-metodológica, ele tem uma função de nos instrumentalizar para trabalhar com as relações, né? Então, o Moreno, que você citou, um médico, psiquiatra, ele percebeu que por meio do mundo do como ser, né, o mundo da dramatização, era possível trabalhar a priori com os pacientes dele. Depois ele foi, né, avançando e percebendo que aquela forma metodológica, né, de trabalhar as relações podia ir além da clínica, podia ir para qualquer local onde houvessem pessoas, grupos, e aí mediando, né? Trabalhando essas mediações, essas relações. Então, o psicodrama hoje, ele é para a gente, né? Que nem você falou, nós nos formamos na PUC, é uma especialização, né? Então, ele é uma pós-graduação que o profissional, qualquer profissional, seja ele da área da saúde, como você, psicólogos ou médicos, como profissionais da área de educação, de empresa, como eu, ou profissionais em geral que lidam com pessoas, gestores, administradores, profissionais que trabalham com esse olhar para as relações humanas, para as pessoas. Então, qualquer profissional que tem já uma graduação, ele pode se especializar. Então, basicamente, é isso. E quando nós fizemos essa pós, havia o psicoterapêutico, né, é o que você citou, Isso. para os psicólogos, os psiquiatras e o socioeducacional, que aí Que é a cabe, minha formação. sim, pedagoga, atriz, professora, enfim. Então, diante dessa questão, onde nós podemos, de que maneira nós podemos utilizar o psicodrama, onde,
como a gente faz. Por exemplo, na psicoterapia tem todo um contexto que a gente vai utilizá-lo como método. E como é que você utilizaria na educação ou numa empresa, dentro da sua área, dentro do socioeducacional? Como é que você pode utilizar o psicodrama? Então, dentro da educação, por exemplo, um professor que tem um olhar, que a gente fala assim, que é além de um olhar psicodramático, é um olhar socionômico, né? Um olhar que ele vai, ele permeia o sócio, né? Então, de novo, são as relações em grupo, o indivíduo que ele é constituído a partir das suas relações. Para isso, ele tem o seu papel e o seu complementar. Então, dentro de uma sala de aula, quando a gente trabalha a relação entre aluno, professor, entre os professores com, né, os gestores, então a gente sempre vai trabalhar essas relações que são complementares ou as relações também entre pares, né? Então, entre os alunos, como que a gente consegue perceber a dinâmica daquele grupo, como a gente consegue perceber as escolhas que aquele grupo ela está fazendo. Então, a escola é um campo muito propício, né, para a ação de um psicodramatista, porque é onde se dá, né, essas relações assim fortes, né, de inter-relação, né, entre um e o outro. Na empresa, vamos lá, na empresa também a gente só muda o local, né? Porque ali se estabelece a relação entre gestores, né, e seus, né, colaboradores, né, a própria relação entre as pessoas. Só que o que é importante e que eu ressalto, né? O olhar psicodramático ele é um olhar em rede. Então, assim, mesmo um grupo, esse grupo, ele dialoga com outros grupos dentro de uma instituição, seja ela na escola, seja ela na empresa. Então, a gente não trabalha só com uma visão daquele grupo fechado, mas daquela relação que se dá no grupo, mas que ela transcende e ela vai para as relações dos outros grupos que permeiam a instituição, seja ela escola, seja ela empresa. Então, E, onde há uma demanda, né? Uma demanda de desenvolvimento de papel, principalmente, né? O desenvolvimento de papel daquelas pessoas que estão envolvidas. e é um instrumento maravilhoso, em que a gente pode também trabalhar o que nós chamamos, né, Nath, sociometria, trabalhar o Sim, grupo, né, trabalhar a sim, interação social, os grupos, e dentro da psicoterapia, como método, utilizando também as técnicas, né, para que a gente possa compreender melhor o paciente e ele próprio possa se compreender, através ou da dramatização, né, da história trazida, para que ele se veja ali contemplado, contextualizando todos os fatos trazidos. O psicodrama, ele tem uma amplidão. Jacó Levi Moreno, quando cria, né, ele cria a partir do teatro espontâneo. sim, Então, e sim. aí, dentro, você poderia falar, então, dentro dessa grandeza que Moreno cria, né, a partir do teatro espontâneo, como se chega ao teatro de reprise? De reprise. Vamos lá. O Moreno, ele se inspirou nas crianças, né, brincando nos jardins de Viena. Então já começa um olhar nosso para esse mundo das possibilidades que as crianças elas trazem, né? Então a criança, ela permeia muito tranquilamente nesse universo do como ser, no universo do imaginário. E ela assume, né, dentro desse universo, ela assume papéis, ela brinca, né? Sem saber, ela treina para aquilo que ela está ou vendo, né? Quantos pais, né, veem os seus filhos representando a eles mesmos, né? Professores, né? Às vezes assim, o próprio aluno imitando o professor. Então assim, a criança ela tem essa possibilidade do imaginário.
O Moreno, ele sacou isso, ele percebeu, e aí foi onde ele levou para esse modo, né, de tratamento, como eu falei. Depois ele percebeu que isso podia atingir não só, como eu falei, né, as clínicas, né, mas também atingir o campo social. E aí vem o teatro espontâneo, o teatro da espontaneidade, que é um teatro que não tem um enredo determinado, né? Existe uma colaboração entre todos que estão envolvidos para a construção da dramaturgia e para a atuação. Então, aquela cisão que a gente tem palco e plateia, né, atores e espectadores, no teatro espontâneo, ele se dá, mas muitos momentos o espectador pode virar ator, né, e vice-versa. Então, existe uma construção coletiva do que vai ser dramatizado. E o enredo, ele é improvisado, ele é criado naquele momento. É óbvio, como você falou, a gente que estuda tem técnicas, tem uma série de instrumentos para a gente usar isso a favor, né? Ou do trabalho que a gente está fazendo na clínica, na psicoterapia, ou no trabalho que a gente está fazendo nas instituições, empresas e escolas. Mas a base do teatro da espontaneidade que o Moreno criou é essa, né? E aí vem o teatro de reprise, né? Para entender o teatro de reprise, a gente vai ter que entender um pouquinho o playback, né? O playback theater, ele é uma forma de fazer teatro, né? Então ele tem uma legitimidade mais artística, né? Então é uma forma de fazer teatro onde o texto, né, ou o enredo, o roteiro, ele é construído a partir de histórias da plateia. E essa escola, né, de playback, ou essa forma, né, ela é nos Estados Unidos, lá tem uma formação específica. Então, a plateia conta as histórias, os atores dramatizam. E ao final, né, das dramatizações, uma média de 3 a 4, né, por espetáculo, as pessoas vão embora. Elas foram ali assistir um espetáculo de teatro, que tem uma característica específica. O teatro de reprise, ele vem desse olhar para o playback, só que ele é um olhar de psicodramatistas, então foram psicodramatistas brasileiros que perceberam essa forma e que é muito próxima do que Moreno trazia no teatro da espontaneidade, e aí começou-se a fazer o teatro de reprise aqui no Brasil, né? E a diferença maior é que, ao final, a plateia, ela compartilha, existe um compartilhamento, onde o espectador, né, ele pode falar sobre as sensações, sobre os sentimentos que reverberaram a partir das histórias que foram narradas e dramatizadas, né? Então, essa é uma das maiores especificidades do teatro de reprise comparado ao playback, né? E é isso. E como que a gente chegou? A gente chegou no nosso curso, né, onde tínhamos como uma tarefa, né, de apresentar um trabalho voltado ao teatro de reprise, e nós tínhamos um grupo já de estudo sobre o psicodrama, e aí falamos, vamos montar, vamos, né, pegar esse tema e vamos criar. E deu muito certo. E a partir dessa criação, a gente começou a fazer em vários locais, fomos convidados, e aí ultrapassamos aí a linha da pós, né, do curso, para ir para empresas, ficamos muito tempo, né, prestando serviço para empresas, para escolas, para comunidades, fomos em vários congressos, né? Então essa é a nossa andança com o teatro de reprise. Inclusive, Nath, está aqui presente uma queridíssima amiga, que minha madrinha, que eu considero dos palcos, Tetê Espíndola, essa Uau! extraordinária cantora, que há muitos anos, quando deu um workshop, fez para nós, né? Para nós, atores, 12 pessoas, 12 entre atores e músicos do grupo Olharte. A Tetê deu um workshop maravilhoso, né? Um beijo, E Tetê! beijo imenso, querida. E a Tetê está comentando aqui que, boa noite, queridos, a rede está caindo toda hora. Para mim aqui está ok, para você. Todos estão tendo essa dificuldade? Será que a Maísa escreveu, então eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês.
É isso, Maísa. Maísa, pessoal, todos vocês que estão aqui, poderiam dizer se está tudo ok, o som, a imagem, ou se está caindo? O Roberto Cabral desejou boa noite a nós, a nossa queridíssima muito obrigado. A nossa queridíssima, que fará uma participação especial, Cláudia Alves, está dizendo que está ok. TT, veja se isso, tenta novamente sair e entrar novamente para ver se há alguma questão na rede. Bom, outra coisa, ok, obrigado, Roberto. Outra coisa, assim, que também foi solicitado é que, para que você tivesse uma melhor visualização, Nath, que eu tirasse a legenda, né? A Mari Kawazoe está aqui, né? A querida Cristina Jorge Dias também, que é a minha, ao lado da Cláudia Alves, minha madrinha aqui no mundo virtual, Cristina Jorge Dias. Sobre a questão da Mariana Kawazoe, que também vocês duas, a Mariana, que é psicodramatista, que está aqui presente, né, e vocês duas são psicodramatistas didatas que podem dar aula em nível superior, né, vocês duas criaram um grupo Olharte, né? Então conta como é essa questão, assim, como funciona, né? Como funcionou ali a questão do grupo Olharte? Em termos de direção, ego auxiliar, conta para nós como é que é isso. O Olharte foi, como você falou, foi criado, né? Assim, Mariana, querida, né? Amo de paixão, a gente numa conversa onde vamos fazer algo, vamos criar algo, e aí nasceu esse grupo, o Grupo Olharte, um grupo de teatro de reprise, que nós ficamos mais de 10 anos, né, numa formação, e qual que era, né, o papel de cada uma? A Mari, junto com Lúcia, ficava na direção, né? Qual é o papel do diretor, né? No caso, o diretor ele faz essa mediação entre o palco e a plateia, e ele também tem um papel mega importante de acolher e de também entrevistar o narrador, né? Que é a pessoa que vai contar a história, o narrador protagonista, que nós chamamos. Então, o papel do diretor ele é fundamental porque ele está o tempo todo fazendo as conexões entre todos os envolvidos, né? Os atores têm um papel de reprisar a cena que foi contada. E esse reprise, ele pode vir desde de um reprise fiel ao que foi narrado, como também pode vir de uma leitura que o grupo ele traz e ele devolve para aquele narrador protagonista, para ele poder olhar a sua história de uma outra forma ou por outros olhos, né? Então, nessa liberdade que o grupo ele pode não ser fiel, né, a narrativa ser exatamente, a dramatização ser exatamente igual à narrativa, a gente pode usar recursos, e aí o conhecimento de técnicas, o conhecimento também, como você falou, dos conceitos de sociometria, né, da sociodinâmica, né, então da sociatria, e entre outros que são fundamentais para essa leitura que os atores fazem. Então não é uma leitura aleatória, né, existe todo um estudo, e dependendo dos trabalhos que nós fazíamos, nós tínhamos supervisão, né? Então, dependendo do público, a gente tinha um olhar também de supervisão. O músico, né? E aí você, a sua praia, né? O músico, ele também tem esse papel importante de devolver ao narrador protagonista um olhar da história contada, mas pelo viés da música. E aí é um jogo também de improviso, porque a gente, tanto os atores como o músico, nós não sabemos, né, que história virá, né? Mas nós temos essa sensibilidade trabalhada por meio ou do conhecimento, né, que é fundamental, ou das oficinas. Então, nós fizemos muitas oficinas, dentre elas essa que você falou da TT. Maravilhoso. Então,
Foi excelente. Então, assim, o músico e os atores, eles têm esse papel, né? Eles ressignificam, ou eles devolvem, ou eles, assim, presenteiam ao narrador protagonista com a história que ele trouxe pelo viés da arte, ancorado em fundamentação e conhecimento. Aí nós temos o papel da plateia. Como eu falei, o teatro de reprise, no final, existe um grande compartilhamento. Por quê? Muitas vezes a história que foi trazida, ou ela acaba tendo uma representatividade, então algumas pessoas da plateia, alguns espectadores, eles se sentem também parte daquilo que foi narrado, porque muitas vezes é similar ao que eles já vivenciaram. Ou até existe aquele conceito da empatia mesmo, né? Eles se colocam no lugar daquela pessoa que narrou, e aí o compartilhamento é o momento que a gente fala que é o grande efeito terapêutico de grupo, né? Onde as pessoas elas trazem e dividem e formam ali um momento de muita comunhão, de troca de sentimentos, de emoção, né? Do que se leva daquele encontro, né? Cada um para a sua vida, para o seu dia a dia, para os seus papéis, né? Então, basicamente, são esses papéis que permeiam o teatro de reprise. E é maravilhoso. A Mari Kawazoe está dizendo, bons tempos, eu também sinto muita saudade do Grupo Olhar, da nossa troca. E a TT comentou que interessante, e é uma troca de energia entre todos nós, né? Sem dúvida, TT, grande energia, que muito nos enriquece e faz com que ressignifique a história e a nossa vida. A psicóloga, minha colega querida, amiga, a Heloísa, grande riqueza na minha vida foram os 4 anos do grupo terapêutico de grupo ao qual me submeti, também dentro do psicodrama. Maravilha. E, então, para que fique com a clareza, o que seja, nós nos propusemos, a Natália, essa grande atriz, uma pessoa preparadíssima, nós nos propusemos a que fizéssemos uma adaptação aqui para o Instagram, né? A Nath fazendo um monólogo, é um desafio, é uma pessoa experiente para que faça esse momento, e nós convidamos uma pessoa muito querida, né, uma querida amiga, para contar uma história como nós fazemos. Então, essa pessoa que entra, por exemplo, nós aqui estamos conversando, a Natália colocou o que é o teatro de reprise, então vocês são a plateia, né? E a Natália vai então ouvir uma história de uma pessoa que vem da plateia, que vem aí, que está nos assistindo, ela vai entrar conosco, eu vou tentar pela primeira vez, eu não sei se é possível no Instagram colocarmos os três. Eu vou tentar através, chamando a minha queridíssima convidada, que é pedagoga gerontóloga, Cláudia Alves. Cláudia, se você, por favor, para que você venha nos presentear com a sua história, se você estiver, ou eu te chamo. Ô, Rick, Oi. é importante a gente deixar bem claro que nós estamos fazendo um recorte, né? De Sim, uma forma sim, muito ilustrativa, né? Que um exato. espetáculo de teatro de reprise, ele dura em média 2 horas, né? Tem Sim, todo um aquecimento antes, então as pessoas já não chegam contando as histórias, né? sim. Então a gente tem todo um aquecimento na acolhida, né? De receber primeiro esse público, de... Olha lá, a Cláudia chegando. Que Olá, maravilha! Que beleza! Que bom, Show! que bom. Só concluindo, a Nath vai concluir, eu já te apresento. Isso. Oi. Então, existe todo um cuidado, né, de receber esse público, de aquecê-los para o encontro, né? Então, aí, até emergirem as pessoas que vão contar,
né? Então, assim, é uma forma voluntária, né? Então, assim, ninguém obriga ninguém a contar, e aí as pessoas se candidatam, e geralmente, como é um espetáculo, pelo menos que nós fazíamos de 2 horas, eram de 3 a 4 histórias que vinham. E depois das histórias também existe um fechamento, né, nosso, com aquela plateia, para a gente passar para o compartilhamento. Então, o Sim, que nós estamos fazendo aqui é um recorte de um perfeito. encontro, com uma forma ilustrativa mesmo, e que a Cláudia vai aí nos ajudar a fazer esse momento. Perfeito. E esse exemplo que a Natália colocou, inclusive, existe no psicodrama o diretor, o ego auxiliar, e nós podemos intercalar esses momentos. Por exemplo, agora, então a Natália fez essa contextualização, ela dirige, aí eu entro como ego auxiliar, outro momento eu dirijo, ou seja, tem uma fluidez também. No teatro de reprise tem o diretor, né, os músicos, os atores, é tudo muito bem articulado e voluntário, né? Os protagonistas que vão contar as suas histórias. E a Cláudia aceitou esse momento aqui, né, para nos contar essa história como um recorte, como a Natália falou. É um recorte, é só para ter uma visualização do que seja, né? Porque ele é muito grande, o teatro de reprise, ele tem muitas possibilidades. Então, vou passar a palavra. A Nath quer fazer alguma colocação? Não, primeiro é que assim, eu tô super nervosa, né? Primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui, né? Pelo Inovador. Instagram. Tô assim, frio na barriga. E quando ele fala, né? Uma atriz, tudo, toda atriz, independente do tempo de história que tem, ou de rodagem, né? De prática, o frio na barriga ele é sempre o mesmo, é sempre uma estreia, tá? Exatamente, a Mari Kawasori até colocou teatro de reprise, que é um trabalho terapêutico artístico com história da plateia dramatizadas por atores. E aqui está a Cláudia Alves, pedagoga, gerontóloga. Bem-vinda, Cláudia Alves. Olá, boa noite, Ricardo, querido. Boa noite, Natália. Prazer, adorei o convite. Vamos lá. Muito bem-vinda. Então, por favor, conte para nós uma história para que a Natália ouça e possa fazer a atuação. Lembrando que após você contar a história, o músico oferece uma canção ao protagonista. Né? No Ok. teatro de reprise, que nós tínhamos o Grupo Olharte, a Andresa Buzaide fazia comigo. Hoje eu vou fazer para você, exclusivo. Conte Ah, sua obrigada. história. Pois é, o ano era 1966. Eu tinha 5 anos. Eu tive um irmão. Meu irmão tinha 7 anos, era quase 2 anos mais velho que eu. Era Natal e meu pai estava chegando do trabalho. Na verdade, era dia 23. E ele chegou com 2 embrulhos. Naquela época era comum, acho que ainda é, as empresas mandarem presentes para as crianças, para os filhos dos funcionários. E ele chegou com 2 embrulhos e tinha nome, não o nome da criança, mas tinha menino, menina. Meu pai pegou a caixa, me deu, onde estava escrito menina, e deu para o meu irmão, onde estava escrito menino. Aquela euforia, nós abrimos os presentes, e no meu pacote tinha um quadro, era um quadro verde, com aquelas bolinhas de ábaco, pequeno. E no meu irmão, um carrinho manguia, carmanguia, azul. Eu fiquei feliz, abri o pacote, eufórica, era um brinquedo diferente para mim. E na mesma hora minha mãe olhou o brinquedo para mim, meu brinquedo, olhou o do meu irmão e falou: acho que está errado, tem que trocar. Eu estranhei, trocar. Ela falou: tem que trocar, porque o seu irmão, ele está na idade de escola, e quem escreve precisa de quadro. Você ainda é muito criança, você pode brincar com carrinho.
Meu irmão arregalou o olho e eu também. Mas ele queria o quadro, penso eu. E ele aceitou a troca. Eu relutei um pouco. Eu falei, mas carro é de menino. Não, você pode brincar de carro. Você nunca viu uma moça dirigindo? Eu fiquei pensando, fiquei olhando para aquele carrinho meio inconformada, mas eu sabia que estava decidido. Eu peguei o carrinho, meu irmão pegou o quadro, já tinha giz, começou a escrever, eu olhava assim, aí peguei aquele carrinho e fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse carrinho? Mas naquele momento eu decidi que aquele era o meu brinquedo predileto. E eu resolvi fazer tudo que eu quisesse com aquele brinquedo. E eu pensei, articulei, articulei um plano. Comecei a brincar, brincar. Eu brincava, passei a semana inteira brincando agarrada naquele carrinho. E jogava ele para o alto. Na minha casa tinha um corredor grande. Eu pegava o carrinho, empurrava e ele deslizava. E meu irmão ficava olhando. Botava obstáculos, empurrava o carrinho batia nas caixas. Eram caixas que eu montava, batia. E eu saía carregando o carrinho, voando, dizendo que meu carrinho era voador. Até que um dia meu irmão foi falar com a minha mãe. Aí minha mãe falou comigo: seu irmão quer brincar com o seu carrinho. Eu falei: não, o carrinho é meu. Ele tem o quadro dele. Ah, mas ele te empresta o quadro. Ele quer brincar um pouquinho. Eu falei: não, eu não quero. Eu não quero brincar ó, com quadro, eu quero brincar com o meu carrinho. E aí eu me senti vingada. Só naquele momento, porque eu não estava tão me importando tanto com aquilo. Tanto que depois eu nem ligava mais pro carrinho. Eu queria sentir aquele momento. Era como se eles estivessem me pedindo desculpa, não sei. Mas eu fiquei feliz com aquela atitude da minha mãe me pedindo o meu brinquedo para o meu irmão e eu dizendo não, não vou dar o meu brinquedo. Passou, depois eu dei o brinquedo, ele brincou com o carrinho, eu brinquei com o quadro, ficou tudo bem. Ótimo. Nath, você tem alguma pergunta para montar o que ela acabou de colocar? Ficou claro? Sim, eu só quero perguntar assim, hoje, quando você está aqui contando essa história para gente, qual o sentimento que fica? O que está mais forte em termos de sentimento? Eu acho graça de quem eu era. Eu acho graça. Não, assim, não tenho nenhum sentimento de tristeza, nem de culpa, nem de revolta, nem de mágoa. Eu acho divertido. E eu vejo que eu era uma pessoa decidida, né? Talvez seja isso, não sei. Ok. Graça, graça, divertido são as palavras. Então a Nath vai pensando, e agora é o momento, enquanto o protagonista, que é você, nesse momento, Cláudia contando a história, os músicos pensam. Nós temos mais de 100 canções, por exemplo, para poder, na hora ali, de acordo com a história, escolher. Então eu quero cantar uma música para você especialmente, enquanto a Natália vai se preparando para fazer essa representação, esse reprise da história, para que você possa ressignificar para você esse conteúdo. Então eu vou te oferecer essa canção, Cláudia, do Gilberto Gil. Eu vou fazer a capela aqui. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera
Pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera, ser o verão o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe, Cláudia, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Para você, Cláudia. Obrigada. Lindo. Vamos agora para a ação. O Natal tá chegando! Ah! Eu vou ganhar um presente. É sempre assim. A empresa sempre manda um presente. O que que vai ser? Ai, eu não vejo a hora de chegar. Ele tá chegando. O meu presente! Ai, tudo que eu mais queria! Eu vou conseguir brincar muito, muito, muito. O seu? O que é o seu? Ah, é legal também, mas o meu é muito especial. Não estou entendendo. Eu, eu, eu vou ter que ficar com esse? Mas não. Eu não quero esse. Eu não quero. Não é esse que eu quero. Eu quero o outro. O outro é o meu presente que eu gostei. Por que eu tenho que ficar com esse? Tudo bem. Tudo bem. Também eu vou usar a minha imaginação. Todos vão ver que esse vai ser o melhor brinquedo de todos os tempos. Eu vou brincar muito, muito, muito. Ele voa. É? Você gostou do meu brinquedo? Talvez eu deixe você brincar, talvez eu não deixe. Ah, vamos ver. Ah, tá bom, mãe, tá bom, eu deixo ele brincar, pode brincar. Ai, é muito engraçado eu relembrar essa história. Eu tô muita risada hoje. Na época não foi desse jeito, não. Na época eu confesso pra vocês que eu fiquei emburrada. Eu fiquei até com raiva, muita raiva. Mas aí o tempo foi passando e a gente olha e percebe que a raiva, ela pode ser transformada em tantas outras coisas. Hoje, aquilo que eu não queria enxergar, eu convivo. Eu trago aqui, eu aprendi a conviver sem a raiva, trazendo a risada, trazendo a alegria, trazendo a diversão. E talvez eu acho que foi um grande aprendizado. Bom, hoje eu faço o seguinte, ó, tá vendo? Eu coloco essa história aqui, nessa caixinha, e presenteio vocês.
Hoje, o meu presente é este. Cláudia, esse é o nosso presente para todo mundo? É, A alegria, poder dar risada de situações, mesmo quando elas não são tão legais. Mas a capacidade de rir, rir, rir. Bravo, muito bom, muito bom. bravo, maravilhoso. Mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. E que grande mulher e guerreira. Duas grandes mulheres, duas grandes profissionais, Natália Giro, Cláudia Alves. Bárbaro, Natália, maravilhoso. Muito bom. Nós gostaríamos de saber, Cláudia querida, como você, a palavra é sua, como você se sentiu nesse teatro de reprise? Então, teve uma parte que ela botou a encharpe na boca que representava muito da minha vida toda, da minha infância toda. Era as minhas reivindicações tinham que ser engolidas. Eu lembro que a mamãe falava, engole o choro. Quem nunca viveu isso? Eu não sei vocês são mais jovens, né? Eu tenho 59 anos. Mas tinha essa história, né, de engole o choro, e eu vivi isso muito, né? Engole o choro. Quer dizer, nem chorar a gente podia. E falar, então, reivindicar, né? E eu sempre fui muito questionadora, né? Eu sempre fui muito rebelde. Minha mãe dizia que eu era rebelde. Mas é porque eu era questionadora, né? E eu engoli muita coisa, mas também falei muito. Mesmo com um pano aqui, eu falo. Falei muito, falei muito. Maravilha. Nath, você tem alguma colocação? Não, que essa frase, engole o choro, ela não foi pronunciada verbalmente, mas ela estava aqui. Na hora que eu me calei, era como se eu estivesse ouvindo, engole o choro. E eu também já ouvi muito isso, né? Então, eu me senti assim também muito representada ao fazer, né? E essa acho que é a magia também, né? Quando a gente revive a história do outro, a gente também olha para as nossas histórias, né? É E o verdade. que, e o que foi incrível é a sensibilidade, tanto da narrativa da Cláudia, a força com que ela interpreta a própria história ao contar, e a força da grande atriz, que é a Natália, que já foi inclusive aplaudida em cena aberta, que eu vi muitas vezes, né? E como foi maravilhoso, Natália, que você pôde fazer com que a Cláudia ressignificasse, ela se visse ali, e o momento em que você traz para ela, porque a Cláudia está nos presenteando, e você, na sua interpretação, nos presenteia também. Então, quando você entrega o presente, que é a atualização de toda essa história, e o momento que ela hoje pode ser alegre, divertida, né? E poder entender que aquilo teve um significado, mas que ela venceu, ela foi vitoriosa. Assim como você fez uma cena vitoriosa, Natália, porque foi impressionante como você captou toda a essência. Cláudia, eu estou correto nessa leitura? Tá, tá. Inclusive, na questão de ressignificar, eu não precisou eu ficar adulta para. Aquilo aconteceu ainda ali, talvez ainda no mês de dezembro, ou no máximo em janeiro. Foi tão rápido que eu só queria ter o gostinho de poder brincar com o quadro, mas sabendo que o carrinho era meu. E assim, eu fiquei satisfeita e nem liguei, mas o carrinho era meu. O carrinho era meu. E assim, eu nem ligava para carrinho, eu gostava mesmo era de boneca, né? Lógico que quando a mamãe falou assim, tem muita moça que dirige, aí eu falei, opa,
Eu quero, sabe? Eu quero ser essa pessoa aí de dirigir um carro, né? Mas é, era só símbolo mesmo, sei lá, isso passou tão rápido, mas assim, eu não esqueci, não tenho mágoa, não tenho nenhum ressentimento, mas a minha eu sinto que é, eu ressignifiquei mesmo, né? Aquela raiva, né? Porque não foi uma dor, foi uma raiva. Eu não senti dor nem tristeza, eu senti raiva, mas passou com a minha vingança. Pode falar, eu só gostaria, eu tive que desativar a legenda para ficar nítida as imagens, principalmente da Natália Aham. na representação. Eu vou abrir para que vocês Isso. possam compartilhar, por favor, porque eu gostaria de saber da plateia qual foi o sentimento, qual foi a sensação, né? O que vocês puderem, uma palavra, né? Que vocês possam. Helena A gente Gomes fala, diz, a gente fala que o compartilhamento é falar com o coração, né? Então é falar com a emoção, com o sentimento que está presente a partir, né, da música, da narrativa e da dramatização. sim, Helena Gomes diz que Cláudia é maravilhosa. Vamos ver, vamos aguardar aqui os comentários. Nath, enquanto você fez a cena, o que você sentiu? Porque você teve uma força interpretativa e você vivenciou aquela cena e pôde, com tamanha força, passar para a Cláudia. A TT está dizendo, entrei no túnel do tempo, foi maravilhoso. TT Espíndola, querida. A Heloísa, a Maria Heloísa, é emoção, a palavra. O que você sentiu, Nath, nesse momento da ação? Tem uma questão assim, a forma que a gente constrói, né? Assim, a primeira sensação que eu tive ao ouvir, né, era esse sentimento da raiva, né? De me colocar no lugar de uma criança, de não poder ficar com o seu brinquedo, né? Então, a raiva, ela ficou presente, né, na construção dessa criança, mas também a força nesse potencial de recriar, né? Quando ela fala de poder, né, brincar, imaginar que ele virou, assim, ela fez várias coisas, né? Eu lembrei muito assim aquela coisa que a criança ela consegue migrar de um estado para o outro emocional muito rápido, né? Às vezes ela briga, daqui a pouco ela já está de bem, às vezes ela está chorando, daqui a pouco ela já está rindo, né? Então, essa coisa assim da rapidez, da agilidade, né? Assim, que me pegou. Então, essa coisa da intensidade que a criança tem, então, de tentar trazer isso, né? E aí, o que também me ancorou muito foi essa questão da bagagem que a gente carrega, né? Quando eu fiz essa questão da caixa, né, e do presente, na realidade, ele é também aquele lugar que a gente guarda, né? É o hoje, onde a gente guarda aqui as nossas lembranças, sejam elas positivas ou negativas, mas ela é nossa, né? Então eu pensei muito nisso, né? Como é hoje guardar isso, né? Até porque eu tinha separado alguns materiais, a gente no Teatro de Reprise sempre tem recursos, e como eu tinha, né, aqui, eu falei, bom, vou usar as caixinhas. Então, como que é guardar essas recordações, também como se fosse uma caixa. E, e essa questão aqui, para mim, é forte, né? Aquilo que a gente muitas vezes não pode falar, não pode enxergar, a gente, por algum momento, mas como a gente convive, não com peso, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei colocar uma elegância, uma leveza, né? Não, porque a gente, é como a gente consegue, né? Eu acho que a nossa grande é o nosso grande desafio, né? Pegar as nossas situações, as nossas histórias e conviver de uma forma que faça parte de um jeito belo, né? Quando é Belíssimo. Exatamente. possível. Clau, você sentiu toda essa fala da Natália? Como é que Senti. você... Essa questão de bailar era exatamente assim que eu fazia quando eu falei que tinha um corredor comprido. O apartamento que eu morava tinha sala, aí tinha o primeiro quarto, tinha um banheiro,
tinha o segundo quarto, e no final tinha o terceiro quarto, que era o quarto dos meus pais. Então, assim, na minha memória de criança, era infinito aquele corredor. Era onde a gente fazia muitas brincadeiras. Então, quando ela fala, era assim mesmo que eu fazia com o carrinho, saía assim, tô voando. Exatamente assim. E essas questões que você fala das lembranças, não tem como esquecer, né, essas coisas. Não tem, mesmo que você não tenha mágoa, não tenha tristeza, mas faz parte da sua história. E essas lembranças, esses acontecimentos foram os fatos que formaram a nossa personalidade, formaram as pessoas que nós somos, eu penso, né? Sim. Essa questão Sim. de estar sempre me ressignificando, eu acho que foi muito cedo que eu comecei, muito cedo. E o que você trouxe da alegria, né? Assim, o presente hoje, né? Assim, ao rememorar a questão da alegria. Então, um link também é isso, né? Como que eu transito a alegria, que não necessariamente é só risada, mas é isso, né? Eu posso estar alegre de várias formas, né? Não necessariamente só rindo ou sorrindo, mas como que é a gente estar alegre, né? Numa plenitude, né? E, quan- e, Exatamente. e quantas possibilidades, desde menina, Cláudia, você teve para ressignificar tudo, para redescobrir e para se refazer sempre, né? E em tantos momentos vitoriosos. E hoje você poder olhar para essa história liberta, ela fica na lembrança. Mas o seu sentimento, quando você, antes de ver a cena, você achava a palavra era graça, divertido. Qual é a palavra nesse momento exato, depois de ver a cena? Eu continuo achando graça, né? E é, eu acho que eu era uma pessoa muito forte. Eu não dava o braço a torcer, eu não gostava de chorar para não dar o braço a torcer. Eu segurava o choro o máximo que eu podia, sabe? Mesmo que eu tivesse com muita vontade de chorar, porque não é só a tristeza que leva ao choro, né? A raiva também, a alegria, mas eu tinha que manter a minha pose, já que eu era a pessoa rebelde, né? Que as pessoas me viam assim, eu mantinha essa pose de rebelde. E eu acho que é isso, eu acho que isso aí eu trouxe para minha vida toda. Eu acho que em todos os momentos da minha vida eu transformei é, qualquer decepção, raiva e ressignificava e passava rápido, ó. Quero é ser feliz, quero é sorrir, brincar e ser feliz. E que bom poder ter essa contemplação hoje. E como a gente sempre pede que a plateia compartilhe, deixa eu ler. A Maraci Rocha achou maravilhoso, ela lembrou de como ela gostaria que dramatizássemos alguns causos da infância dela. A gente pode pensar num teatro de reprise, pelo Zoom, né, Nath? O Roberto Cabral, Natália no palco com urgência. Sim, a Natália está sempre no palco, Opa! porque ela é necessária, uma atriz Oh, esplendorosa. meu Deus. A Heloísa, a Maísa, Nath foi fabulosa, interpretação. Ricardo querido, muito obrigado, Pati querida, saudade também, Patrícia Fernandes, obrigado por estar aqui. Me vi muito nessa cena, Loredana. Passei por tudo isso e venci também sem mágoa. Maria Antônia. Vocês percebem como tem uma ressonância na plateia? Então, assim, aquela cena que é representada, que é reprisada, que é vista e que toca o protagonista, a plateia também pode Sim. ressignificar e ser, inclusive, catártico. O Roberto Cabral, excelente exercício, Natália. Márcia Nakagawa, maravilhosas, essa história me representou também. A hora que a Nath colocou o lenço na boca mexeu muito comigo. Mas Foi saber que a forte. Cláudia, é,
Sim. Mas saber que a Cláudia se vingou de um grande alívio. Parabéns. Edna Gusso. Quem nunca ouviu aquele engole o choro, né? Faz parte da infância. Novamente E a Maísa. era com Oi, pode chinelo. falar. Era com chinelo, assim, ó. Engole. Engole o choro. Hoje você pode rir. Que interpretação. A Maraci, eu quis ser a Nath para fazer isso. Queria ser a Cláudia para protagonizar a minha história. A gente vai fazer. Mariana Kawasoy, tenho sentido muito sufocamento de não poder falar o que penso e sinto nessa pandemia. Minha revolta está sendo calada, assim como a minha tristeza por tanta perda. Creio que compartilhamos o mesmo sentimento, não? Sim, sim. Sim, E sim. uma coisa que eu quero até pontuar, assim, que essa ferramenta, quando a gente fala, né, o teatro de reprise, ele é uma possibilidade muito grande de dar voz, né, ou de dar essa representatividade, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, como a Mari fala, é um momento assim que as pessoas estão precisando demais, né? Assim, poder falar, poder trazer suas dores, trazer também seus sonhos, trazer, né, suas inquietações, né? E muitas vezes a gente não tem um espaço, ou a gente às vezes tem vergonha, ou não se sente com força para isso. E quando a gente trabalha essa ferramenta, que pela música, pelo teatro, a gente consegue, né? E pela história do outro, que a gente percebe, pô, eu não estou sozinho, não sou só eu, né? Isso não é só meu, né? Ou não sou eu só que vivi, né? Então a gente se sente muito mais acolhido e muitas vezes consegue codificar aquele sentimento que está lá dentro e que a gente não tem ainda a dimensão de como expressar. Então, o teatro de reprise, eu penso que uma ferramenta, sempre foi e agora ela é muito mais assim necessária. Extremamente, muito. Essa psicodramatização, precisamos mais que nunca, e ressignificar isso tudo. A Maraci falou da canção. A tua canção, captando a força visceral da Cláudia, outra pessoa, Ermelinda, falando da infância. É tudo perfeito, narrativa e representação se encaixam perfeitamente. TT, incrível. Excelente leitura essas caixas, Roberto Cabral, realmente foi. Aplausos. Muitas vezes, Maria Antônia, muitas vezes, minha filha, engolir o choro, mas já pedi desculpas. Me sinto muito mal com o meu comportamento passado. Tudo passa, tudo é tempo, tudo é um momento de um tempo, né? E a gente pode ressignificar, né? Então, aqui, Nath é uma atriz maravilhosa, com muita sensibilidade, admiro muito Mariana. Opa, eu não sei se tem, eu estou preocupado, tem muita gente aqui comentando, né? Parabéns a todos. Eu estou preocupado com o tempo, né? A Helena Gomes deu para sentir a emoção da Cláudia, mesmo que não haja sentimento ruim do episódio. Cláudia transformou uma situação ruim em algo positivo. Hoje foi transformado em resiliência e transformação. Perfeito. Perfeito, Helena. Puxa, eu queria tanto poder ler todas, mas a gente está com 3 minutos, né? É isso? Então, dizem que pode passar, mas se não puder, você vai perder. Não podemos perder essa maravilha, né? A narração foi forte, a criança que fomos firmou o adulto que somos, a Maísa. É isso mesmo. Bom, tem muitas coisas aqui, né? O tempo está acabando, parabéns, foi lindo, Pode continuar comentando quando encerrar a live, lá no perfil do Ricardo. Ótimo, maravilha, é isso mesmo. Obrigada, Queridas, Natália. muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Palavras. Obrigada a todos. Transformação é a palavra do momento, é isso aí. Queridas, foi maravilhoso. Obrigado, Cláudia, pelo protagonismo. Obrigado, Natália, pelo protagonismo. Vocês foram maravilhosas. Foi uma live deliciosa. Obrigado a todos aqui presentes, né? Quantas pessoas falaram aqui
Muito obrigado. O nosso beijo e abraço resiliente. Ótima semana. Beijo, beijo. Obrigado, queridas. Valeu, Beijo. gente. Valeu. Beijo, Bravos, beijo. bravos para vocês. Bravos.